Olá, aqui é o professor Roberto Vinegeroles e hoje vamos estudar a regra de Bayes, tá? É um assunto bastante fascinante aqui do nosso curso. Vamos discutir equações que envolvem a regra de Bayes, as suas diversas formas e discutir exemplos e aplicações dessa regra. Para começar, vamos relembrar aqui algumas equações que nós discutimos lá na aula 4 de probabilidade condicional. Então nós temos aí a probabilidade condicional de que um evento E ocorra, dado que um outro evento F ocorreu, tá? Essa aí é a notação. Nós sabemos que essa probabilidade condicional ela é dada pela razão entre a probabilidade de E e F pela probabilidade de F. E também vimos que ela pode ser reescrita por meio da probabilidade condicional de F, né? F condicional E. Tudo isso supondo que a probabilidade do evento F seja maior que zero, né? Que não seja nula. Então essas são equações que nós discutimos na videoaula 4 e nós vamos empregá-las aqui também na videoaula 5. Então vamos começar aí desenvolvendo a regra de Bayes, né? Primeiramente, temos essa identidade aí, que acho que nós já discutimos em aulas anteriores, né? O evento E, ele pode ser escrito por meio dessa união de eventos aí mutuamente exclusivos, tá? A união de intersecção entre E e F e complementar de F. E é fácil ver que essa equação, que essa identidade é verdadeira, né? Você pode montar aqui alguns diagramas de Venn, né? Os conjuntos E e F. Aqui nós temos o E intersecção com F. E no lado esquerdo aqui nós temos a intersecção de E com tudo que não é F. E é muito óbvio ver que a união desses dois conjuntos vai dar o próprio conjunto E. Agora veja só, né? Se essa identidade é verdadeira, então a probabilidade de E vai ser igual à probabilidade dessa união. Tá? E como essa união é uma união de eventos mutuamente exclusivos, porque envolve F e o complementar de F, então a probabilidade da união é a soma das probabilidades, né? De acordo com o axioma 3. E agora nós podemos também reescrever essas probabilidades de intersecções em termos de probabilidades condicionais, né? Como nós discutimos lá no nosso primeiro quadro. Tá? Então, o P de E e F pode ser escrito assim, em termos de P de E condicional F, e de forma análoga para o F complementar. Vamos ver como resolver alguns problemas interessantes já usando essa equação aí. Então, considere uma companhia de seguros que acredita que pessoas possam ser divididas em duas categorias, em duas classes. Aquelas que são propensas a acidentes e aquelas que não são. A estatística interna da companhia mostra que uma pessoa propensa a acidentes tem probabilidade de 0,4, né, 40%, de sofrer um acidente dentro de um período de um ano. Enquanto que essa probabilidade cai para 0,2, né, 20%, no caso de uma pessoa não propensa a acidentes. Então, se supomos que 30% da população é propensa a acidentes, qual seria a probabilidade de que um novo segurado sofra um acidente no período de um ano posterior à compra de sua pólice? Esse é um tipo de problema que é muito corrente para uma seguradora, né? A seguradora ela precisa ter uma estatística interna e fazer estimativas de em quanto tempo um novo segurado sofre um acidente e com que probabilidade ele sofre um acidente nesse tempo. Vamos definir aqui os eventos de interesse, né? Então, A é o evento em que o segurado é propenso a sofrer acidentes. E A1 é o evento em que o segurado sofre acidente no período de um ano. Então, a gente pode escrever o quê? A probabilidade do evento A1 usando essa expansão de Bayes aí, né? Que nós já vimos há pouco no quadro anterior, né? Basta trocar E e F por A1 e A. Então, a probabilidade desejada é a probabilidade do evento A1. Vamos ver aqui os trechos
do problema. Então, a pessoa propensa a acidentes tem probabilidade 0,4 de sofrer o acidente dentro de um período de 1 ano. Então, lá na nossa equação, essa é a probabilidade aqui, né? É a probabilidade que o segurado sofra um acidente em 1 ano, dado que ele é propenso a sofrer acidentes. E, de acordo com o enunciado, essa estatística, né, a estatística interna da empresa dá essa probabilidade como 0,4. Por outro lado, essa probabilidade, né, de sofrer um acidente em 1 ano, ela cai para 0,2 no caso de uma pessoa não propensa a acidentes. Então, essa é outra probabilidade aqui, né? Então, a probabilidade de sofrer um acidente em 1 ano, dado que a pessoa não é propensa a sofrer acidentes, que no caso é a complementar no condicional, vai ser 0,2. Também sabemos que 30% da população é propensa a sofrer acidentes. Então, essa probabilidade de PDA, né, a probabilidade do segurado sofrer um acidente, vai ser de 0,3, enquanto que a de não sofrer acidentes, que é o complementar, vai ser 1 menos 0,3. E feitos esses cálculos, chegaremos aí a 26% de probabilidade de um novo segurado sofrer um acidente no período de 1 ano. Repensando mais uma vez esse problema da companhia de seguros, né, suponha que um novo segurado sofra um acidente em menos de 1 ano após a compra da pólice. Então pergunta-se qual é a probabilidade de que ele seja propenso a acidentes. Então, vamos reescrever aqui a probabilidade condicional, né, a probabilidade de que ele seja propenso a sofrer acidentes, dado que ele sofreu acidente em 1 ano, que essa informação é a informação que nós temos já fornecida. Então, essa expressão para a probabilidade condicional, né, a gente sabe que essa primeira probabilidade aqui, a probabilidade A1 condicional A, ela vale 0,4, de acordo com o enunciado. A probabilidade de ser propenso a sofrer acidentes, também de acordo com o enunciado, é 0,3. E, por fim, a probabilidade de sofrer um acidente dentro de 1 ano, nós já calculamos na parte anterior desse problema, né? Calculamos como sendo de 26%. Então, a substituição aí desses valores vai nos dar como 6 sobre 13, né? A probabilidade de que ele seja propenso a acidentes, dado que sofreu acidente em 1 ano. Vamos discutir agora a forma canônica da regra de Bayes, né? Primeiramente, vou aqui recolocar duas equações que nós já discutimos no começo dessa aula. As relações entre as condicionais de E e F e F e E, e uma outra equação que nós discutimos por meio de diagramas de Venn, né, que é como reescrever a probabilidade de um evento F em termos de probabilidades condicionais de FE e FE complementar. Então, a mera substituição de P de F na primeira equação vai nos dar essa razão aqui. E nós vamos ver que essa equação, essa razão, que chamamos de regra de Bayes, ela vai ser muito útil para resolver uma série de problemas que são muito interessantes. Então, comecemos aqui por uma questão aí que acho que muitos de vocês já se confrontaram com ela, né? Ao responder uma questão em uma prova de múltipla escolha, um estudante sabe a resposta ou chuta. Seja P a probabilidade de que o estudante saiba a resposta dessa questão e 1 menos B a probabilidade de que ele chute. Suponha que um estudante que chuta a resposta ele tem probabilidade de acerto de 1 sobre M, onde M é o número de alternativas em cada questão de múltipla escolha. É natural, né? Se a questão tem M alternativas e você vai chutar a questão, a probabilidade de acerto aí vai ser 1 sobre M nesse caso, né? Supondo que você não conheça nenhuma das alternativas
qual delas seria a resposta correta ou a errada. Pergunta-se qual que é a probabilidade condicional de que o estudante saiba a resposta de uma questão, dado que ele tenha respondido corretamente. Responder corretamente pode ter, ou saber de fato a questão ter chutado. Então, dado que ele respondeu corretamente, pergunta-se qual que é a probabilidade de que ele realmente soubesse a resposta à questão. Então, vamos definir os eventos aqui. C é o evento que o estudante responde a questão corretamente, e K é o evento em que o estudante sabe, ele conhece a resposta para essa questão. Então, dados esses eventos C e K, eu vou escrever a regra de Bayes para C e K. É só você pegar aquela fórmula anterior que discutimos e trocar a E e F por C e K. Então, nós temos aí a regra de Bayes montada para os eventos C e K. E agora é uma questão de substituir as probabilidades de acordo com a natureza do problema. Né? Então, para começar, nós temos essa aqui, né? A probabilidade de que o estudante responde corretamente, dado que ele sabe a resposta à questão. Claro que essa probabilidade vale 1, né? Por outro lado, temos o quê? Aqui também é uma repetição, né? A probabilidade de saber, de ele responder corretamente, dado que ele sabe. Então, é a mesma probabilidade, essa também vale 1. Temos essa outra aqui que é o quê? É a probabilidade do estudante responder corretamente, mas dado que ele não sabe a resposta à questão, aí é K complementar. Bem, de acordo com o enunciado, essa probabilidade vale 1 sobre M, né? Onde M é o número de alternativas. Então, nesse caso, ele acertou pelo chute, né? Você tem lá M alternativas e são todos eventos aqui prováveis, né? Então, a probabilidade de acerto no chute, né? Se você escolher aleatoriamente a alternativa certa, vai ser 1 sobre M. Por outro lado, né, a probabilidade de saber a resposta, de acordo com o enunciado, é P. Aqui também vai ser P. E ali no P de K complementar tem que ser 1 menos P, né? Então, substituindo aí esses valores e fazendo a conta, concluímos que essa expressão aí, né? Essa seria a fórmula que nos daria aí a probabilidade do estudante saber a resposta à questão, dado que ele realmente, dado que ele respondeu corretamente, né? Bem interessante esse resultado, né? Aqui discutindo ele com um pouco mais de foco aqui no próximo quadro, né? Veja que nós temos dois limites aí, né? Se o número de alternativas M tende ao infinito, esse 1 sobre M vai para zero, temos o cancelamento de P e P, e essa probabilidade vai para 1, né? Então, ou seja, se o número de alternativas é muito grande, a probabilidade do estudante saber a resposta, dado que ele respondeu corretamente, vai ser um número muito próximo de 1. E isso faz sentido, né? Porque se o número de alternativas for muito grande, fica muito pouco provável que o estudante tenha acertado essa questão chutando. Por outro lado, se o M é igual a 1, né, se tivesse somente uma alternativa, ele teria acertado, claro, mas teria acertado sabendo, não sabendo, bem. Aí seria P a probabilidade dele saber a questão, que é consistente com o que o enunciado da questão diz. Um outro problema aqui interessante, né? Imagina aqui um exame de sangue feito em um laboratório, e esse exame ele tem eficiência de 95% na detecção de uma doença, tá? Quando essa doença está de fato presente. Entretanto, o teste também leva a um resultado falso positivo em 1% das pessoas saudáveis testadas. Isto é, a pessoa não tem a doença e o teste dá positivo. Então, isso acontece em 1% dos casos. Sendo que 0,5% da população realmente tem a doença, pergunta-se qual que é a probabilidade de que uma pessoa tenha a doença, dado que o resultado do teste é positivo. Então, vamos traçar os eventos aí de interesse. D é o evento em que a pessoa testada tem a doença. E E é o evento em que o resultado do teste é positivo. Então, escrevendo aí, trocando a regra de Bayes, a fórmula com as variáveis, pelas variáveis D e E, né? Temos uma expressão como essa aqui.
E aí é uma questão de ler o enunciado e extrair as informações que entrarão nessa equação da regra de Bayes, né? Então, revendo aqui o enunciado, a eficiência é de 95%, né? Quando a doença de fato está presente. Então, olhando na nossa fórmula aqui de Bayes, temos o quê? Quem que é esse P de ED? O que ele significa? A probabilidade de que o resultado é positivo, dado que a pessoa tem a doença. Então, de acordo com o enunciado, é 0,95 aí. Embaixo a mesma expressão, também 0,95. O teste, ele tem 1% aí de probabilidade de dar falso positivo. O que é falso positivo? A pessoa não tem a doença e o teste é positivo. Não é? Está explicado, né, o falso positivo. Agora vamos lá olhar na nossa regra de Bayes, que nós temos aí embaixo do denominador, né? Esse P de ED complementar é o quê? A probabilidade da pessoa, do resultado ser positivo, dado que a pessoa não tem a doença, porque é o D complementar. Como acabamos de ver no enunciado, é 1%, né? Ou 0,01. Nós também sabemos o quê? Que 0,5% da população realmente tem a doença. Ou seja, a probabilidade da pessoa testada ter a doença é de 0,005, né, que é o 0,5%. Enquanto que o complementar terá a probabilidade 1 menos esse valor, que é de 0,995, né, 99,5%. A substituição desses valores e feita a conta, encontraremos aí 95 por 294, que dá aproximadamente 32%. Então veja que interessante, né? Embora o teste tenha uma eficácia de 95%, a probabilidade de que a pessoa testada tenha a doença, dado que o resultado foi positivo, vai ser de apenas 32%. Bem interessante esse resultado, né? Não é intuitivo isso, mas é o que a matemática diz. Um outro problema aqui interessante, né? Um chimpanzé fêmea deu à luz. Não se tem certeza, contudo, de qual dos dois chimpanzés machos é o pai. Então, essa chimpanzé fêmea, ela copulou com um ou ambos desses dois chimpanzés machos, tá? E não sabemos com certeza qual deles é o pai. Então, antes da realização de qualquer análise genética, tinha-se a impressão de que a probabilidade de o macho 1 ser o pai fosse P. Que, portanto, sendo P a probabilidade do macho 1 ser o pai, a probabilidade do macho 2 ser o pai seria o complementar, né? 1 menos P. O DNA recolhido da mãe, do macho número 1 e do macho número 2, indicou que, em uma localização específica do genoma, a mãe tem o par de genes A maiúsculo, A maiúsculo. O macho número 1 tem um par de genes A minúsculo, A minúsculo. Enquanto que o macho número 2, número 2 ele vai ter par de genes A maiúsculo e A minúsculo. Esse A maiúsculo normalmente indica dominante, minúsculo, recessivo. Se o teste de DNA mostra que o chimpanzé filhote tem um par de genes A maiúsculo, A minúsculo, pergunta-se qual que é a probabilidade de que o macho 1 seja o pai desse filhote. Então vamos colocar aqui os eventos, né? MI é o evento macho I ser o pai, né? O I sendo 1 e 2, né? Para macho 1, macho 2. E aqui o evento B, A maiúsculo, A minúsculo, é o evento em que filhote tem os genes A maiúsculo, A minúsculo. Então o que nós queremos saber? A probabilidade de que o macho 1 seja o pai, dado que o filhote tem genes A maiúsculo, A minúsculo. Então, de novo, é só colocar essas variáveis na regra de Bayes, é automático, tá? Essa aí é a equação. Então, vamos pegar aqui as informações do problema, né? A probabilidade de que o macho 1 seja o pai é P, e de não ser o pai é 1 menos P, né? Então, vamos colocar essas informações na nossa regra de Bayes, né? Então, a probabilidade do macho 1 ser o pai é P, então vai entrar P aqui no numerador e no denominador. A probabilidade dele não ser o macho, ou seja, do macho 2, a probabilidade dele, do macho 1 não ser pai,
ou seja, do macho 2 ser o pai, que é o evento M1 complementar, vai ser 1 menos P. Que mais informações nós temos, né? A mãe tem os genes A maiúsculo, A maiúsculo. O macho 2 tem os genes A maiúsculo, A minúsculo. E, enfim, o filhote tem os genes A maiúsculo, A minúsculo. Né? São informações aí que nós já lemos. Eu vou separar aqui em cima no canto superior direito essas informações. Tá? A mãe tem genes duplo A maiúsculo. O macho 1 tem genes duplo A minúsculo. O cruzamento da mãe com o pai vai dar um filhote, né? Esse filhote ele vai herdar um gene da mãe e um gene do pai. Então, a única possibilidade aí é o filhote ter um gene A maiúsculo, herdado da mãe, e um gene A minúsculo, herdado do pai. Não há outra possibilidade que não essa nesse cruzamento. A outra possibilidade de cruzamento, antes vamos preencher ali, né, a nossa equação na regra de Bayes, né? A probabilidade do filhote ter genes A maiúsculo, A minúsculo, dado que o macho 1 é o pai, então só temos uma única possibilidade, né? De acordo com o quadro ali no canto superior direito, né? É só uma possibilidade. Então essa probabilidade é 1, tá? Porque o nosso espaço amostral ali de cruzamentos só tem um elemento, né? Então essa probabilidade vai ser 1. Aqui embaixo é a mesma probabilidade, 1 também. Né? Agora, a outra possibilidade é a mãe cruzar com o macho 2. Tá? Novamente, a mãe tem genes duplo A maiúsculo, mas o macho 2 tem um A maiúsculo e um A minúsculo. Sabendo que o filhote vai herdar um gene de cada, quais são as possibilidades de configuração de genes do filhote? Existem somente duas. Né? O filhote ele vai herdar necessariamente um A maiúsculo da mãe, e do pai ele pode herdar tanto um A maiúsculo quanto um A minúsculo. Então aí, no caso do filhote, nós temos duas possibilidades, certo? E apenas uma delas é o gene que é sabido do filhote, né? Que é um A maiúsculo e um A minúsculo. Então, vamos lá. Lá no denominador da equação, da regra de Bayes, pergunta-se qual é a probabilidade do filhote ter genes Azão, Azinho, dado que o macho 1 não é o pai, ou seja, é o macho 2. Bem, olhando o quadro ali, é uma única possibilidade em 2, né? Essa probabilidade vai ter que ser 1 meio. Tá? E agora a mera multiplicação desses fatores aí vai nos dar como resposta 2p sobre 1 mais p. Tá? Então, essa é a probabilidade de que o macho 1 é o pai, dado que os genes do filhote são A maiúsculo e A minúsculo. Tá? E aí, conforme esse valor do p, essa probabilidade condicional vai assumindo valores diferentes. Um outro problema interessante aqui é um problema de diagnóstico. Tá? Então, o médico, um médico residente, ele está ponderando acerca de um seguinte dilema. Tá? Se ele está pelo menos 80% certo de que o paciente dele tem a doença, então ele vai recomendar a cirurgia. Né? Do contrário, ele vai recomendar exames adicionais. Né? E esses exames são caros e por vezes dolorosos ou invasivos. Né? Então, por isso que o médico está reticente em encaminhar esse paciente para exames adicionais. Né? Ele não encaminha para exames adicionais se a probabilidade de que o paciente tenha esse problema na análise clínica do médico for 80% ou mais. Né? Do contrário, aí sim que ele vai encaminhar o paciente para exames complementares. Inicialmente, o médico tinha 60% de certeza de que o seu paciente, Jonas, estava doente. Então, como isso é abaixo de 80%, ele pediu um teste do tipo A, que sempre dá um resultado positivo quando o paciente tem a doença e quase nunca dá falso positivo.
o resultado do teste foi positivo e o médico estava quase prestes a recomendar a cirurgia. Quando o seu paciente, Jonas, informou que era diabético. Né? Porém, essa informação complica o diagnóstico, porque o teste ele pode dar falso positivo no caso de diabéticos. Né? Então, por que isso ocorre? Porque o teste A, embora quase nunca leve a um resultado falso positivo, ele infelizmente dá positivo em 30% dos casos quando o paciente é diabético e não sofre da doença. Então o médico se pergunta o que fazer agora? Eu recomendo mais testes para esse paciente ou recomendo a cirurgia imediata? Então, com base nas informações que foram fornecidas aí, nós vamos decidir esse dilema do médico. Né? Então, no canto superior direito, se o médico tiver pelo menos 80% de certeza no seu diagnóstico clínico de que o paciente tem a doença, o problema, ele recomenda a cirurgia. Do contrário, se for inferior a 80%, ele recomenda testes adicionais. O dilema é mais testes ou encaminha já direto para a cirurgia? Bem, então vamos colocar aqui os eventos chave do nosso problema. Seja D o evento em que a pessoa testada tem a doença e seja E o evento em que o resultado do teste é positivo. Então, escrevendo a regra de Bayes em termos de D e E, essa aí é a nossa fórmula. Então, vamos lá, né? 60% a análise clínica do médico nos diz que o seu paciente está doente com 60% de probabilidade. Então, lá na equação, quem que é o P de D? Né? Vai ser 0,6. E o P de D complementar vai ser o quê? 1 menos esse valor, vai ser 0,4. Que mais informações temos no problema? O médico pediu o teste para que seu paciente fizesse o teste. É um teste que sempre dá positivo quando o paciente tem a doença e quase nunca dá falso positivo. Tá? Então, vamos lá olhar na nossa equação, na nossa regra de Bayes, né? P de ED, a probabilidade de que o resultado seja positivo dado que o paciente tem a doença. Essa probabilidade vai ser 1, tá? Porque o teste ele sempre vai dar positivo quando a pessoa tiver a doença. Aqui embaixo também vale 1, é a mesma grandeza. Mas nós temos aí os problemas que envolvem o fato do paciente ser diabético. Tá? Se ele for diabético, o teste vai dar um falso positivo de 30%. Né? Ou seja, olha lá na equação da regra de Bayes. Né? A probabilidade de que o resultado do teste seja positivo, dado que a pessoa não tem a doença, que quer D complementar, no caso do Jonas, pelo fato de ele ser diabético, vai ser 0,3 ou 30%. Feitos esses cálculos aí, essas multiplicações, vamos encontrar 5/6 com probabilidade, que é aí aproximadamente 0,83%, 83%, né? Ou seja, a probabilidade do paciente Jonas ter a doença, dado que o resultado foi positivo, mesmo ele sendo diabético, essa probabilidade vai ser de aproximadamente 83%. Já está ligeiramente acima dos 80% que o médico precisa para garantir o encaminhamento para a cirurgia. Tá? Então, a resposta aqui ao dilema do médico é sim, encaminha direto para a cirurgia. Então veja que, olha que interessante a regra de Bayes, né? Você tem informações parciais, né? Você junta essas informações parciais e você tem uma informação mais forte. Então, o médico tinha inicialmente o diagnóstico clínico de 60%, mais um teste positivo
um tanto problemático, porque o paciente possuía um problema de diabetes que compromete a performance do teste, mas você unir essas duas informações vai te dar um conhecimento ainda maior do que o inicial sobre o estado de saúde do paciente. Problema aqui do estilo CSI. Então, em um certo estágio de uma investigação criminal, o inspetor encarregado ele está 60% convencido da culpa do suspeito. Supõe, no entanto, que uma nova prova que mostre que o criminoso tinha certa característica, como, por exemplo, ser canhoto, careca ou ter cabelo castanho, uma característica do suspeito, apareça. Se 20% da população possui essa mesma característica, quão certo da culpa do suspeito o inspetor estará agora se o suspeito apresentar essa característica que o criminoso teria. Então, vamos aqui definir os eventos. Né? G é o evento que o suspeito é culpado. E C é o evento em que o suspeito possui aquela característica que o criminoso possui. Então, escrevendo a regra de Bayes em termos de G e C, mera substituição na fórmula, é essa aí. Então, vamos lá ver o nosso problema. Então, o inspetor ele acredita que o suspeito é culpado com 60% de probabilidade. Tá? Então, o P de G na fórmula vai ser 0,6 e, consequentemente, o P de G complementar é 1 menos esse valor, que é 0,4. Que mais informações nós temos no problema? Né? Nova prova mostra que o criminoso tinha característica do culpado, né? E sabemos que 20% da população também possui essa mesma característica, certo? Então, vamos lá. Para a equação, a probabilidade de que o suspeito possui a característica do criminoso, dado que ele não é culpado, é esse percentual da população aí que tem a característica e não é culpada, que é 20% ou 0,2. Não é? Por outro lado, olha, P de C condicional G. Qual é a probabilidade do suspeito ser culpado, dado que ele possui a característica? Essa probabilidade vai ser 100%, que é 1, né? Mesma coisa aqui, esse cálculo vai dar 15 sobre 17, que é aproximadamente 88% de probabilidade do suspeito ser culpado. Então veja só, você tinha ali, o inspetor tinha 60% de convicção de que o suspeito era culpado. Aí apareceu uma prova, um indício, né? Não era uma prova cabal, mas um indício que ligava o suspeito ao crime, e a junção dessas duas informações deu o quê? Uma probabilidade de suspeita né, de ser criminoso subiu, né, de 60% para 88%. Tá? Então, novamente, esse exemplo ilustra essa questão que eu comentei há pouco para vocês, né, que a inferência bayesiana tem essa característica, né, você consegue juntar peças pouco prováveis de um problema e no conjunto você consegue combiná-las de tal forma que você possa ter mais informação sobre o problema, então essa sua probabilidade pode ser maior do que a probabilidade original. Por fim, aqui eu vou discutir a regra de Bayes estendida, tá? Imagina que uma coleção aí de eventos EI, né, E1, E2, E3 até N, seja uma partição do nosso espaço amostral. O que é uma partição do espaço amostral? É essa aqui, tá? Esses eventos EIs, eles são tais que a união deles vai resultar no espaço amostral S e que a intersecção deles para a par é vazia, né? Então, a intersecção de EI com EJ é vazia, evidentemente, para E diferente de J. Né? Então, a gente fala que essa coleção de eventos EI ela é uma partição do espaço amostral quando a união de todos eles dá o espaço amostral e eles são
mutuamente exclusivos. Nessas duas condições, podemos dizer o quê? Que o F é a união das intersecções de F com I. É muito fácil ver que isso é verdade, tá? Você pode fazer um esboço. Faça um esboço aí, de um espaço amostral, e aí você faça uma partição desse espaço amostral e traça por cima aí algum conjunto F. Você vai ver que o F vai dar exatamente essa união aí, tá? Agora veja, se isso é verdade, então a probabilidade de F vai ser a probabilidade dessa união inumerável aí, né? Como nós estamos supondo que os E's são todos mutuamente exclusivos, então a probabilidade dessa união vai ser a soma das probabilidades individuais, tá? Lá pelo axioma 3. E a probabilidade de F e I eu posso reescrever em termos da condicional de F e I. Tá? Mantive o somatório e reescrevi o P de F e I. Agora, vamos lá, né? O que nós temos? Nós temos a regra de Bayes aí, né? Na primeira equação. E embaixo a equação que nós desenvolvemos há pouco para a probabilidade P de F. Né? Então, substituindo no denominador, nós temos aí uma versão aí mais ampla da nossa regra de Bayes. Tá? É claro que no caso em que n igual a 2, você vai ter eventos E1 e E2, e naturalmente o E2 vai ter que ser complementar do E1 e vice-versa. E aí você cai na regra de Bayes usual. Tá? Eu vou aplicar essa regra de Bayes estendida a um probleminha, tá? Antes de encerrar, que é o chamado problema de Monte-Hall. É um problema muito famoso aí, um problema clássico de teoria de probabilidade. Tá? Então você vê aí 3 portas, tá? Também tem uma cabra atrás delas, né? Vamos explicar como funciona esse problema, tá? O problema do Monte-Hall é assim: o apresentador de um programa, né, estilo Silvio Santos aí, ele mostra 3 portas, todas fechadas, né, a um concorrente. Atrás de uma dessas portas tem um carro, né, que é um prêmio. Né? Então, atrás de uma das portas tem um carro. E atrás de cada uma das outras portas tem um bode em cada uma delas. Então, o problema de Monte-Hall tem 3 etapas aqui. Tá? Na primeira etapa, o concorrente escolhe uma das 3 portas, que ainda não foi aberta. Na segunda etapa, o apresentador, que é o Monte, ele vai abrir uma das outras 2 portas que o concorrente não escolheu, revelando que o carro não se encontra atrás dessa porta, e sim dos bodes. Tá? Então, lembrando aqui que o apresentador ele nunca vai revelar onde está o carro. Tá? Então, se você escolhe uma porta, ele vai abrir alguma outra que não tem um carro atrás. Okay? Na terceira etapa do problema, o apresentador ele vai perguntar ao concorrente se ele prefere permanecer com a escolha de porta que ele fez ou se ele pretende trocar pela outra porta que ainda está fechada. Então, o apresentador ele dá essa oportunidade para o concorrente. Você quer ficar com essa porta? Ou você quer trocar para a porta que eu não abri? Então, a pergunta é: qual a melhor estratégia? Permanecer com a porta que você escolheu inicialmente ou trocar a porta? Né? Trocar a sua escolha. Então, vamos resolver esse problema, tá? Antes, só para comentar aqui, né? Aparentemente, não faria diferença mudar de porta, né? Porque você fala, escolhi uma porta. O apresentador foi lá e mudou, ele abriu uma outra porta. Então tem uma outra, ainda tem uma porta fechada, tem a porta que eu escolhi. Então você pensa, olha, vai ser 50% eu ficar, 50% eu mudar. Né? Parece que é isso, né? Mas na verdade não é isso, tá? Esse problema é surpreendente. A gente vai ver aqui que a melhor opção é trocar de porta. Se você trocar de porta, você vai duplicar a tua chance de ganhar o prêmio. Vamos ver porque isso é verdade. Então, solução do problema de Monte-Hall. Então, vamos definir o primeiro evento A1,
que é o evento em que eu escolho a porta 1 e o carro está na porta 1. Vamos definir o evento A2, que é o evento em que eu escolho a porta 1 e o carro está na porta 2. O evento A3 é o evento que eu escolho a porta 1 e o carro está na porta 3. Tá? O fato de eu estabelecer que escolhi a porta 1, tá? Isso não fere aí a generalidade do problema. Tá? Poderia ser porta 2, poderia ser porta 3, não importa. O evento B é o evento em que o Mount Hall, o apresentador, ele abre a porta 2. Tá? Claro, se eu escolho a porta 1, ele vai abrir ou a porta 2 ou a 3. Ele vai abrir uma que não tem um carro. Tá? Então vamos supor aqui, sempre de generalidade, que ele abriu a porta 2. Tá? Então, vamos lá, né? A nossa regra estendida de Bayes é essa aqui, tá? Para eventos A1, A2 e A3. Tá? Então vamos definir aí quem é quem, né? Nessa equação. Então vamos lá. As probabilidades de A1, de A2 e de A3 são todas iguais a 1/3. Né? Então, porque você tem 3 portas, tá? E os eventos são equiprováveis. O carro está atrás de cada uma dessas 3 portas com igual probabilidade. Então vai ter que ser 1/3 para cada um deles. Vamos agora ver quais são as outras probabilidades aí. A probabilidade de B condicional, né? B condicional a 2. Que evento é esse, gente? Vamos lá. Qual que é o evento B condicional a 2? O evento B condicional a 2 é o evento em que o apresentador ele abre a porta 2, dado que, olha lá o A2, dado que o carro está na porta 2. Bem, isso não acontece, tá? O apresentador ele nunca vai abrir uma porta que tem um carro, tá? Essa é a regra do jogo, tá? Porque se ele abre a porta e tem um carro, ele acaba revelando o carro pro concorrente, tá? Então a regra do jogo é que, já foi dito lá, que o apresentador ele nunca abre a porta e tem um carro. E seria esse o caso aí, tá? Então, como isso não acontece, essa probabilidade é 0, tá? Porque esse evento é vazio. O que mais que nós temos aqui? Lá em cima, olha, a probabilidade de B condicional a 3. O que seria isso? É a probabilidade do Mount Hall, do apresentador, abrir a porta 2 e, dado que eu escolhi a porta 1 e o carro está na porta 3. Né? Que probabilidade é essa? Então, olha só, eu escolhi a porta 1. O carro está na porta 3 e o apresentador vai abrir a porta 2. Isso vai acontecer com probabilidade 1, né? Certo? Porque eu escolhi a porta 1 e o carro está na 3, só resta a porta 2 para ele abrir. Então isso vai acontecer com probabilidade 1, né? 100%. Lá embaixo também nós temos um P de B a 3, que também vai ser 1, né? É a mesma expressão. Por fim, nós temos o quê? A probabilidade do apresentador abrir a porta 2, dado que eu escolhi a porta 1 e o carro está na porta 1. Então vamos ver, né? Eu escolhi a porta 1 e o carro está na 1. Nesse caso, o apresentador ele pode abrir tanto a porta 2 quanto a 3, porque o carro não está em nenhuma delas. Então, nesse caso, a probabilidade vai ser de 50% dele escolher qualquer uma dessas duas portas. Então, aqui o valor é meio. E feito todo esse cálculo, vamos encontrar 2/3, né? Ou seja, a probabilidade de escolher a porta 1 e o carro está na 3, dado que o apresentador abriu a porta 2, é de 2/3. Tá? Só a probabilidade de acertar onde está o carro, ela aumenta, ela duplica para 2/3. Antes era 1/3, né? Quando o apresentador abriu a porta, revelando onde não está o carro, a sua probabilidade de conseguir o carro, ela vai duplicar. Ela vai de 1/3 para 2/3 se você mudar de porta. Vamos aqui reprisar, né? Olha, a gente calculou essa probabilidade como sendo 2/3. Essa probabilidade aqui ela é 0, né? Porque, né, o evento A2, o carro está na porta 2.
Então, o apresentador ele não pode abrir essa porta, tem que ser zero. Então, se essa probabilidade é zero e a outra é 2/3, a probabilidade A1 continuar B só pode ser 1/3, porque a soma das três tem que dar 1. Né? Então, qual desses três eventos condicionais aí te dá a maior probabilidade? É justamente aquele em que você escolhe a porta 1 e o apresentador ele vai abrir a 2, tá? Então, dá 2/3, ou seja, você tem que mudar de porta para aumentar a tua chance de ganho, tá? Então, a melhor estratégia aqui é trocar de porta, tá? Parece bem estranho esse problema, né? Existem formas um pouco mais intuitivas de lidar com ele, né? Então, imagina aqui, nós temos três situações, tá? A primeira delas, você escolheu a porta 1. E seja qual for a porta que nesse caso, seja qual for a porta que o apresentador abra, se você mudar de porta, você perde, tá? Por quê? Porque tem um carro na porta 1, tá? Tá vendo lá o desenho? Então, nessa primeira situação você perde. Na segunda, veja só, você escolheu a porta do meio, tá? O apresentador ele vai ter que abrir a porta à direita e se você trocar, você vai trocar pela porta esquerda ali, né? E aí você ganha um carro. Na terceira situação, você escolhe a terceira porta, forçosamente o apresentador vai ter que abrir a segunda porta e o carro vai estar na primeira porta. Então, se você mudar de porta, você vai ganhar o carro. Então veja que você tem aí três situações. Sempre que você mudar, das três situações que você escolhe mudar de porta, você ganha em duas delas. Né? Por isso que aquela probabilidade é 2/3. Esse problema de Monte Hall é bastante interessante. Né? Tem um artigo aqui que faz uma comparação. Né? Ele faz uma espécie de competição aqui, né? Com seres humanos. Né? Então ele apresenta o problema de Monte Hall. Sem a solução, claro. Apresenta para as pessoas e ele vai verificando se as pessoas trocam ou não de porta. E nesse artigo os autores fazem o experimento também com pombos, tá? Só que para o pombo você não vai botar um carro lá atrás, você vai botar algum incentivo como grãos, né? Algum grão que o pombo gosta de comer. E olha que curioso, né? Os pombos, eles mudavam de estratégia de forma a acertar o problema de Monte Hall. E os pombos, eles acertaram, eles adotaram a melhor estratégia, que é trocar de porta, com mais frequência que os seres humanos. Então, isso é um artigo bem interessante aí. Eu vou encerrar por aqui, tá? Eu novamente recomendo o capítulo 3 do livro do Ross, né? Que vocês leiam, façam os exercícios, pelo menos os primeiros exercícios do capítulo 3 do livro. E também nós temos ali os problemas de probabilidade condicional na lista 4 de IPE, tá? Mas nesse caso, o ideal é que vocês tentem fazer exercício do livro, tá? Eu vou parando por aqui e desejo boa sorte nos estudos para vocês. Até lá.